E aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo esse vídeo. É um imenso prazer que a gente falar com vocês. Meu nome é Pedro Poggi, sou professor de Química. E pessoal, hoje vamos dar a nossa continuidade à nossa matéria sobre a introdução da Química. Ou seja, então se não me engano, paramos aqui nesse slide aqui sobre os compostos alótopos, ou seja, alotropia, tá? E vamos dar continuidade ao nosso processo, perfeito? Então vamos lá pessoal, o seguinte. Podemos observar um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico é formador de substâncias simples diferentes. Tal fenômeno chama-se alotropia. Ou seja, o que está querendo dizer? As substâncias simples é aquelas que contêm apenas um elemento químico. Então aqui eu tenho um oxigênio e ali eu tenho um ozônio. Ou seja, eu tenho compostos formados pelos mesmos elementos químicos, que é o oxigênio, porém eu tenho uma quantidade aqui de 2 e tenho uma quantidade ali de 3. Ou seja, eu tenho eu só coloquei mais um oxigênio ali. Então, ou seja, eu não tenho outros elementos químicos. Então, se eu tivesse outros elementos químicos aí com oxigênio, por exemplo, um carbono, vamos botar assim com CO2, eu formaria o dióxido de carbono. Isso é uma substância composta, não é uma substância simples. Lembra a diferença entre substância simples e substância composta? Substâncias simples são aquelas que apresentam um único tipo de elemento químico. Substâncias compostas são aquelas que apresentam 2 ou mais tipos de elementos químicos. Ou seja, é exatamente isso. O H2SO4, o ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, tenho enxofre e tenho oxigênio. Ou seja, uma substância composta, porque eu tenho 3 substâncias químicas ali presentes naquele local. Perfeito? Bom, olha aqui, ó. As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas. Olha aqui, eu tenho mais uma vez o oxigênio e o ozônio. O oxigênio, O2 e o ozônio são variedades alotrópicas. Por quê? Do elemento químico oxigênio. Ou seja, exatamente isso. Então eu tenho uma variação alotrópica entre esses dois, porque eu tenho compostos formados pelo mesmo elemento químico, que é o oxigênio. Perfeito? Olha aqui, ó. Agora, as variedades alotrópicas que podem se diferenciar quanto à sua atomicidade. Olha ali o diamante e o grafite. Eu tenho as mesmas quantidades de carbono, porém eles estão fazendo o quê? Eles estão reorganizados de maneiras totalmente diferentes. Perfeito? Olha aqui, ó, as variedades alotrópicas do oxigênio, né? Se eu não me engano, ele já está repetindo isso daqui. O elemento oxigênio possui 2 variedades alotrópicas que diferem quanto à sua atomicidade, que são o oxigênio e o ozônio. Então, mais uma vez, eu tenho aqui, ó, compostos formados pelo mesmo elemento químico, o oxigênio, porém, eu tenho ali uma adição ali de mais um oxigênio para formar o ozônio. Perfeito? Olha aqui, gente, essa parte aqui é mais legal que eu queria falar com vocês, que é sobre o carbono, o diamante e o fluoreno. Ou seja, eu tenho as mesmas quantidades de carbono, porém esses carbonos eles estão organizados de maneiras diferentes. Então isso é uma substância alotrópica. Ou seja, eu tenho as mesmas quantidades de produtos ou de reagentes e reorganizar esses carinhas aí de uma maneira totalmente diferente. Perfeito? Na verdade tem aqui compostos formados por carbono e hidrogênio, ou seja, os mesmos compostos formados pelo fluoreno, pelo grafite e pelo diamante, porém organizados de maneiras diferentes. Perfeito? Olha aqui, ó. O elemento químico enxofre apresenta 2 variedades alotrópicas, ou seja, um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. Olha aqui, ó. Olha a diferença entre o enxofre rômbico e o monoclínico. Então, ou seja, olha ali, ó. Eu tenho os mesmos compostos, né, que é o enxofre, porém estão ali organizados de maneiras diferentes, com quantidades de carbonos diferentes. Tá ok? Perfeito? E olha aqui, ó, porém ambas são constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre, ou seja, então tanto essa como aquela ali são moléculas formadas por 8 átomos de enxofre, ou seja, eu tenho compostos formados pelo mesmo elemento químico, que é o enxofre. Ok? Do elemento fósforo também a gente tem a variedade, né, alotrópica, ou seja, fósforo branco e fósforo vermelho. Tá? Aqui no fósforo vermelho, PN, eu formo uma fila de pirâmides e ali no fósforo branco eu tenho o quê? 4 átomos juntos ao mesmo tempo. Tá? Então aqui eu tenho uma 4 mais 4, ou seja, o fósforo vermelho a gente tem uma atomicidade maior. Né? Falando sobre átomos, a gente tem uma atomicidade maior do fósforo vermelho para o fósforo branco. Tá bom? Porém, são compostos mais uma vez formados pelo mesmo tipo de elemento químico, que é o fósforo. Bom, essa parte que eu quero falar com vocês também que é interessantíssima, isso cai em provas direto. Substâncias homogêneas e heterogêneas. Gente, qual é a diferença entre uma substância homogênea e heterogênea?
Para que a gente possa entender, a gente tem que entender mais ou menos o que é uma mistura. Olha aqui, ó. Se a matéria for constituída por mais de um tipo de molécula, teremos uma mistura. Ou seja, eu tenho aqui oxigênio, tenho hidrogênio, tenho enxofre, tenho carbono. Ou seja, nesse processo aqui, a gente tem o quê? Vários compostos químicos. Ou seja, logo formamos o quê? Uma substância, uma mistura. Perfeito? Só que a gente pode variar entre homogênea e heterogênea. Vamos entender isso aqui? As substâncias homogêneas, pessoal, são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, uma monofase apenas, ou seja, então, vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Se eu pego aqui o Nescau e pego o leite, eu tenho então o soluto, que é o Nescau, e o solvente, que é o leite. E por que solvente, Pedro? Por quê? Há uma diferença entre soluto e solvente. Soluto é a substância que será dissolvida, e solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Ou seja, então o Nescau ali é o soluto e o leite é o solvente. Vou colocar o meu leite no Nescau. Eu vou fazer o quê? Eu vou homogeneizar essa mistura. Logo, eu formei uma substância única, que é o Nescau. Então, é uma substância homogênea. Perfeito? E a substância heterogênea são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Ou seja, eu tenho ali a água e o óleo. O óleo tem a densidade menor do que a água. Logo, ele tende a ficar onde? Em cima. E a água ela tem a densidade maior. Logo, ela tende a ficar embaixo. Então, eu formei duas fases ao mesmo tempo. Então, logo é uma substância heterogênea. Tem um experimento que é clássico, né, de torre de líquidos, que a gente vê ali 6, 7, 8, 9 ou até 10 fases. Ali a gente tem uma substância totalmente heterogênea. Então, temos compostos com densidades diferentes entrando um em cima do outro, ou seja, ficando um em cima do outro. Perfeito? Olha, cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase da mistura. A mistura de água e óleo possui duas fases. Exatamente isso. Ou seja, eu tenho a fase da água e tenho a fase do óleo. O óleo não se mistura com a água. Substância heterogênea. Perfeito? Ponto crucial agora que eu quero falar com vocês, que é sobre os estados físicos da matéria. Isso aqui é importantíssimo. Ainda mais quando falamos sobre gráfico, sobre esse processo aqui. Lembrando que esse slide aqui é do professor Agamenon Roberto, que eu achei sensacional. Eu vou trabalhar com vocês ele até o nosso final dele, até o final desse slide aqui, para a gente conseguir entender realmente como funciona essa introdução aqui. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. A gente tem a diferença aqui entre estado sólido, líquido e gasoso. Só que, quando falamos sobre formas e volumes desses carinhas ali, do sólido, líquido e gasoso, a gente tem que entender que tem uma variedade de formação. No estado sólido, as moléculas elas estão umas grudadinhas com as outras, sem espaço para ter interação. No estado líquido, as moléculas algumas delas estão juntas e algumas delas estão um pouquinho separadas. E no estado gasoso, ela está o quê? Totalmente dispersa, ou seja, possui forma e volume totalmente variável. Tá? Então, aqui, tanto no estado sólido como no estado líquido, possui um volume fixo. Ou seja, se eu pego um copo de água de 250 ml e coloco ele no congelador para ele solidificar, para ele virar sólido, ele vai ter a mesma quantidade desse volume, ele não vai alterar seu volume. Ou seja, então, a gente possui volume fixo entre o estado sólido e o estado líquido. No estado gasoso a gente não tem, né? A gente tem uma forma variável daquele gás, ele está totalmente disperso. Tá? Bom, então olha aqui, a mudança de estados físicos na matéria. Então tem aqui o estado do sólido e ele vai para o estado gasoso. E depois isso se torna um ciclo, o estado sólido e o estado gasoso. Então a gente tem aqui um experimento em laboratório que a gente faz ali, a gente aquece essa substância e depois a gente vê ali uma liberação desse gás. Tá? Bom, olha o diagrama de estado físico. Isso aqui é a parte mais importante. Oi? Pode falar tudo bem? Claro. Deixa eu fazer um trabalho, professor. É que eu queria que você preenchesse essa ficha para mim. E depois você me entregasse lá na informática, pode ser? Pode ser, tudo bem. Tudo bem. Eu já fiz, você já está até cadastro como aluno, né? Eu vou você agora como professor. Tudo bem. Tá bom, obrigado, tá? Pode deixar. Obrigado. Bom, então aqui a gente vai ter o diagrama de mudanças de estados físicos, ou seja, aqui a gente tem da água pura. Essa aqui é a parte mais importante que eu quero que vocês consigam entender, tá? Ou seja, olha o nosso gráfico. A gente tem aqui então a nossa temperatura e a gente tem aqui o nosso tempo de reação. Olha aqui, eu tenho a temperatura então de menos 10, 0 e 100.
Tá? Lembrando que essa temperatura é lá em Celsius, ou seja, pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Então a gente tem aqui, ó, no 100, a gente tem ali o estado líquido e gasoso, no 0 a gente tem estado sólido e líquido, e no menos 10 a gente tem estado totalmente sólido. Ou seja, preste atenção no gráfico. No menos 10 eu tenho aqui totalmente o nosso estado sólido. Então eu vou subir essa temperatura, subir, estabilizei, 0 graus Celsius. Então eu tenho ali sólido e líquido. Leve em consideração o gelo. Então, ou seja, o gelo está na geladeira, solidificado. Então eu vou tirar ele da geladeira, ele vai subir a temperatura, ele vai subir a temperatura, subir a temperatura, chegar no 0. No 0 ele vai ficar entre sólido e líquido. Ele vai começar a passar do estado físico, do estado sólido para o estado líquido. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou andando, subir mais a minha temperatura, fico para 100 graus Celsius. Aí é onde a água começa a evaporar, ela começa a estar em estado gasoso. Então eu subi minha temperatura, ela estou no estado líquido e gasoso. Quando eu vou subir mais a minha temperatura, eu já estou num tempo totalmente gasoso. Já está ali virando gás, já está evaporando já ao mesmo tempo. Perfeito? Da água e do açúcar, substituições homogêneas. O que acontece? Olha aqui. Então tem aqui o menos 15. Então eu vou subir a temperatura até o grau Celsius, subir a minha temperatura. Está em sólido líquido. Depois eu vou subir mais a minha temperatura, ela vai subir também a minha quantidade de graus Celsius. Então ela vai passar agora do estado líquido e gasoso, depois eu vou subir mais a minha temperatura, ela vai chegar somente no estado gasoso. Perfeito? As misturas eutéricas, olha aqui, ó. Então também tem o menos 15, né? Então eu vou subir minha temperatura aqui, logo ele está entre sólido e líquido. Vou subir mais a minha temperatura, logo ele está agora líquido. Vou subir mais a minha temperatura, agora ele está líquido e gasoso, eu vou subir mais a temperatura, eu deixo só o líquido e agora vou para o gás. Perfeito? As misturas azeotrópicas, o que acontece? É o mesmo processo. Eu tenho aqui a temperatura de 15 graus Celsius, subi minha temperatura, estabilizei aqui, 0 graus Celsius, quando está entre sólido e líquido. Depois eu vou subir minha temperatura, ela está agora só no líquido. Depois eu vou subir mais a temperatura, ela agora vai estar somente só no estado gasoso. Perfeito? É exatamente isso, a gente conseguir avaliar o nosso tempo de reação para a nossa quantidade de graus Celsius. Perfeito? Bom, agora que a gente tem as nossas chamadas propriedades da matéria. Como é que funcionam as propriedades da matéria, Pedro? Olha aqui, ó. A gente tem as propriedades gerais, específicas, que a gente vai migrar para as propriedades organolépticas, químicas e físicas. E as nossas propriedades funcionais. Perfeito? Bom, extensão. A matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume, ou seja, eu tenho ali um produto químico que ele vai fazer o quê? O processo de extensão, ele vai se abrir, ou seja, então essa é uma propriedade da matéria, perfeito? Massa é a quantidade de matéria que forma o corpo. Então olha aqui, eu tenho aqui minha massa, ou seja, eu tenho aqui um boneco com 150 kg e ele está na Lua, pesando 25 kg, ou seja, independente de onde eu esteja, eu tenho uma massa. Mas só que independente do lugar que eu esteja, eu tenho uma massa totalmente diferente. A massa que o carinha tem ali é de 150 kg e na Lua ele tem uma massa totalmente de 25 kg, ou seja, na Lua a gente não tem gravidade. Aqui já tem a nossa gravidade, ou seja, então o peso, né, a massa entre eu e eu estar lá na Lua é totalmente diferente, perfeito? Elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, ou seja, eu pego um elástico, estico ele, e se eu soltar ele, ele vai voltar para a mesma forma original. Ele vai voltar. Perfeito? Inércia é a tendência natural que os corpos têm de se manter no seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. Ou seja, aqui a gente tem dois exemplos. Inércia, parei ou estático. Agora, vamos matar uma suposição. Peguei um carro. Estou no carro ali a 20 km por hora. Eu não alterei a minha velocidade, estaria 20 km por hora durante uma hora. Eu estou ali na estrada, na roda 96, aquela estrada enorme. Então, eu estou ali a 20 km por hora. Ou seja, eu não vou ter alteração nenhuma de velocidade, então logo eu também estou numa inércia. Eu estou em movimento, mas eu estou numa inércia, porque eu não mudei de velocidade. Perfeito? Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, é como se a gente fosse no ônibus. O ônibus está cheio.
A gente sabe que a capacidade que o ônibus tem normalmente é o quê? São as cadeiras. Uma vez que eu começo a lotar aquele ônibus ali, vai chegar um certo momento que não vai conseguir entrar mais ninguém. Ou seja, é esse processo de impenetrabilidade. Você está tentando entrar naquele ônibus, mas você não consegue, porque ele já está muito cheio. É exatamente isso aqui. Na química, a substância ela tenta entrar na reação, mas não consegue. Então ela tem um processo de impenetrabilidade, ela não consegue se penetrar na solução. Perfeito? Compressibilidade. Gente, compressibilidade é o exemplo que eu dou para os meus alunos, que é fácil. É eu pegar uma seringa e botar meu dedo na ponta e tentar fechar ela. Eu vou estar compressando o meu ar ali naquele momento, ou seja, eu não vou conseguir fechar aquela minha seringa. Logo, eu estou fazendo um processo de compressibilidade, eu não estou conseguindo fechar ela. Perfeito? As propriedades organolépticas, né? Ou seja, são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos, ou seja, um cheiro, uma visão de um determinado lugar, as cores, né? O toque. Então, essas são as propriedades organolépticas. Perfeito? Olha, as funções químicas, ou seja, os estados químicos, os fenômenos químicos, são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias, ou seja, no fenômeno químico também, a gente tem dois processos que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, perfeito? E as físicas são aquelas que caracterizam fisicamente as suas substâncias, ou seja, fusão do gelo, e eu tenho ali a minha densidade. Olha ali, eu tenho ali uma garrafa de água e eu tenho ali uma latinha de soda. Você percebe que a lata de soda ela não afunda no primeiro processo e afunda no segundo processo. O que acontece? Na latinha de soda, a gente tem ali o líquido e tem o gás. Esse gás também ele ocupa um lugar naquele espaço. Ou seja, quando a gente coloca esse gás, a solução, essa latinha de refrigerante fechada dentro dessa água, o gás ele está querendo fazer o quê? Querendo ficar em cima. E a água está querendo fazer o quê? Puxar ela para baixo. Quando abrimos essa latinha, o que acontece? Esse gás ele sai e ao mesmo tempo há um pouco de água entra dentro da lata. Então automaticamente eu me igualei a densidade da água. Então a latinha vai fazer o quê? Afundar. Perfeito? Então essa é a diferença daquele experimento de densidade. Tá? As funcionais são aquelas apresentadas por determinados grupos de substâncias, ou seja, então eu tenho aqui um permanganato de potássio, PA, ou seja, pronto para análise, e eu tenho ali um ácido sulfúrico, então, ou seja, eu tenho determinados grupos de substâncias totalmente diferentes, perfeito? Bom, agora, processo de separação de misturas, eu vou deixar para a nossa parte número 3, que isso também está sensacional, e eu vou até o final com vocês, perfeito? Gente, rapidinho aqui, só para falar sobre os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Os fenômenos químicos, gente, anotem isso, são aqueles que há alteração da matéria. E fenômenos físicos são aqueles que não há alteração da matéria. Então, um exemplo disso, cara, por exemplo, você pega um gelo, o estado sólido que está na geladeira, lá no congelador, coloquei meu gelo na pia. O que vai acontecer? Ele vai começar a derreter esse gelo, né? Vai começar a passar de um estado físico para o outro. Mas ele vai deixar de ser água? Não. Se ele não vai deixar de ser água, logo, ele é o quê? Um fenômeno físico. Agora eu pego uma folha, taco fogo nessa folha. Um exemplo. O que vai acontecer? Ela vai deixar de ser folha? Sim. Ela vai passar agora a ser cinza. Logo eu fiz o quê? Uma transformação da matéria. Eu transformei essa matéria. Então logo é um fenômeno químico. Fenômeno químico, a alteração da matéria. Fenômeno físico, não a alteração da matéria. Perfeito? Então, gente, agradeço imensamente a cada um de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Lembrando que sexta-feira vai estar lançando a nossa próxima aula, ou seja, a nossa próxima parte desse slide aqui, para a gente conseguir adentrar e conseguir correr nosso ponto de tempo para algumas pessoas, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Forte abraço a todos e é isso aí. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.